Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês uma gigante que acabou de divulgar os seus números referentes ao segundo trimestre de 2024 e, por surpresa geral, prejuízo. E aí vamos entender o que vem acontecendo com a empresa. E olha que é uma empresa muito polêmica. Estamos falando aqui da Petrobras S.A., essa gigante nacional, a Petrobras S.A., que sempre está envolta aí nas polêmicas, as turbulências, mais por questões políticas do que por questões ali da própria empresa ou questões de mercado, coisa assim. Bom, mas antes disso, deixa eu agradecer o pessoal que sugeriu a Petrobras. Quero agradecer ao meu amigo Guilherme de Souza, lá de Maringá. Grande Guilherme, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo carinho, pelo incentivo de sempre aí, Guilherme. Também meu amigo Eduardo Reis, lá de São Paulo. Ô Eduardo, é sempre bom ter você conosco quando vejo lá suas mensagens aparecendo ali. Muito obrigado pelo teu incentivo, pela tua participação aí, praticamente desde o começo do canal. E também JR Service Store, que também sugeriu a Petrobras, a quem atendo aqui com o maior prazer. E espero corresponder às expectativas de todos vocês. Caso também queiram outras empresas, é muito simples. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E se a sua sugestão está demorando para chegar, para ser atendida, fica tranquilinho. Nós temos aqui toda uma programação e os pedidos vão chegando. A gente vai colocando aqui na programação e vai atendendo uma a uma. E daqui a pouquinho a gente chega na sua. Nenhuma está esquecida. Daqui a pouquinho a gente atende a todo mundo. Mas caso você queira se antecipar e você mesmo fazer o processo de análise, é muito simples. Dia 26 agora, de agosto, nós vamos realizar o nosso curso de análise e balanço para investimentos, onde eu vou ensinar para vocês como que nós fazemos todo esse processo de análise, desde a captura da informação, o planilhamento, a interpretação, a leitura dos números e, naturalmente, os indicadores fundamentalistas ali que vão nos mostrar se uma ação é barata ou cara naquele momento, mas principalmente entender o desempenho de uma empresa. E tudo isso você pode aprender em apenas 3 horas, das 19 às 22 horas, ao vivo, online, numa sala de aula virtual pelo Google Meet. Isso tudo com apostila, com planilhas e naturalmente que a gente vai estar interagindo durante essas 3 horas aqui, esclarecendo dúvidas, explicando o funcionamento de todo esse processo de análise. Então não perca essa oportunidade de aprender análise de balanço em 3 horas, e por apenas R$50, por apenas R$50. Para se inscrever, manda uma mensagem aqui nesse WhatsApp, que eu já mando a ficha de inscrição para você, já deixa sua vaguinha reservada. Então não perca essa oportunidade, vem aprender análise de balanço conosco. Bom, sobre a Petrobras, toda a história dela, a gente já contou aqui em vídeos anteriores, eu vou deixar um vídeo no final, que daí você pode acompanhar toda a história da Petrobras, mas vamos focar mais no que vem acontecendo com a Petrobras. Naturalmente que a Petrobras é uma empresa que o controle dela é do governo federal, né? Então, por ela ser uma empresa de economia mista, uma SA de economia mista, ela tem como controlador o governo federal e naturalmente que nós temos aí diversos acionistas que são investidores da empresa. E por ela ter o controle com o governo federal, naturalmente que o governo federal é ele que acaba indicando o presidente, ele que acaba indicando parte do conselho de administração, né? Até porque outra parte tem que ser independente. E aí, naturalmente, que acaba sofrendo as interferências políticas ali, desde a maneira da condução. E uma das interferências, que eu não vou julgar aqui se é certo, se é errado, não é esse o nosso propósito, mas é justamente a mudança na forma de calcular o preço de venda dos produtos. Porque antes o cálculo do preço de venda era feito com base na paridade internacional, quer dizer, se o dólar sobe, gasolina sobe. Se o petróleo lá fora sobe, gasolina sobe. E vice-versa, se o petróleo cai, se o dólar cai, a gasolina cai. Só que daí o que nós temos? Temos aí o mercado internacional sofrendo bastante turbulência e, consequentemente, o petróleo chegou a bater em $130 o barril e aí, consequentemente, o preço da gasolina teve que disparar. O dólar agora, chegou a bater R$5,80, então quer dizer, o dólar chegando a 5,80, a gasolina tem que subir. Só que daí o que acontece? Com a mudança da política de preços,
ele passou a ser feito numa periodicidade maior e tomando como base os custos nacionais. Então, o que que ocorre? Se o dólar sobe, a gente represa o preço aqui, não sobe o preço, né? E aí, tudo isso aí, claro que acaba interferindo nos resultados da empresa. Fora isso, tivemos a polêmica dos dividendos, toda aquela situação, e a própria política de investimentos da empresa. Enfim, todas essas interferências políticas que, como eu disse para vocês, não me cabe aqui julgar se é certo ou se é errado o que se pensa em fazer com a empresa, mas o que nós temos que analisar é o que acontece nos números da empresa. Então, nos cabe aqui analisar o balanço e dizer, a empresa melhorou ou a empresa piorou. É isso que nos cabe fazer aqui, através dos números divulgados pela empresa, números esses que são também auditados. E aí, o que ocorre? Com esses números todos, aí nós vamos verificar se a empresa vem melhorando, se vem piorando. Porque na hora de fazer investimentos, a gente quer fazer investimentos em empresas que venham melhorando, empresas que venham crescendo. Porque só dessa forma é que o nosso patrimônio irá crescer também. Se a empresa der lucro, é que nós vamos ter dividendos. Então, é isso que o canal Silas Egor se propõe a fazer, trazer os balanços e a gente poder fazer uma análise, uma interpretação. E para tanto, estamos trazendo aqui o último balanço da Petrobras, que inclusive acabou com prejuízo, o balanço do segundo trimestre de 2024, mas trazendo também os anos anteriores para a gente poder fazer uma comparação. Então, para entendermos um pouquinho da Petrobras, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Petrobras e vamos entender agora o balanço do dia 30 de junho de 2024, quando foi anunciado todo aquele prejuízo, né? Mas naturalmente vamos ver, entender o que vem acontecendo com a empresa. Mas para isso, vamos ter que buscar lá uma base histórica lá desde 2020, vir acompanhando tudo que vem acontecendo com a empresa até o presente momento. Lá no ano de 2020, a Petrobras tinha um patrimônio total de 987 bilhões de reais, é o tamanho da empresa. E só de investimentos em capital fixo, na sua estrutura de funcionamento, 645 bilhões de reais, o equivalente a 65,4% de todo o patrimônio. Mas o que movimenta, então, eu entendo que isso aqui é o capital fixo, então é a estrutura. Só que para essa estrutura trabalhar, precisa de recursos. E os recursos, eles vêm da onde? Justamente desse capital de giro aqui. Então, naturalmente, que esse capital de giro ele tem que ser cada vez maior para poder movimentar toda essa estrutura. De nada adianta ter uma estrutura robusta e não ter dinheiro. É como se você tivesse uma Ferrari em casa e não tivesse dinheiro para colocar o combustível, né? Então, isso aqui é como se fosse o dinheiro, o combustível para você colocar dentro da tua máquina. E aí, consequentemente, em 2020, ela registrava aqui um capital de giro de 142 bilhões de reais, equivalente a 14,4%. Nesse ano, a Petrobras tinha em caixa 64 bilhões de reais. 24 bilhões em contas a receber, 29 bilhões em estoques, e fecha o grupo aqui os outros créditos, que geralmente são outros valores a receber, que não sejam de clientes, mas geralmente representados por tributos a recuperar. Já para o ano de 2021, ela praticamente permaneceu do mesmo tamanho. Lembrando que 2020 foi um ano de pandemia. Em 2021, permaneceu com 972 milhões de reais. Houve aqui sim um aumento na sua estrutura de funcionamento e com isso aqui tivemos também um aumento no capital de giro, fechando em 168 bilhões de reais. E nesses 168 bilhões de reais, nós temos aqui uma diminuição do volume de dinheiro em caixa para 62 bilhões, em contrapartida, o aumento no contas a receber para 35 bilhões e o aumento nos estoques para 40 bilhões de reais. E nesse ano aqui, ela faz aqui uma inversão do intangível, razão pela qual aumenta o imobilizado, uma inversão do intangível que pula aqui para o imobilizado. Já no ano de 2022, nós temos aqui um ativo total de 976 bilhões de reais e o volume de capital de giro praticamente permaneceu estável, com 163 bilhões. O volume de dinheiro em caixa cai mais um pouquinho para 56 bilhões, diminui o quanto receber para 26 bilhões, em contrapartida, um aumento no estoque aqui que fecha agora com 45 bilhões. Chegando em 2023, a Petrobras ultrapassa o tamanho de 1 trilhão de reais. É o tamanho da... Olha só, a Petrobras é uma empresa de 1 trilhão de reais, 1 trilhão e 50 bilhões de reais. E aí nós temos aqui mais investimentos feitos no imobilizado, que vai para 742 bilhões de reais.
e com isso o capital de giro recua mais um pouquinho, 157 bilhões. Apesar do recuo do capital de giro, nós temos aqui um aumento no caixa que fecha com 75 bi, em compensação uma diminuição aqui nos estoques que agora fecha com 37 bi e o contas a receber fechando praticamente com uma pequena elevação, 29 bilhões. Tá, vamos analisar agora junho. O que aconteceu em junho? Em junho, a empresa até ficou um pouquinho maior, 1 bilhão e 58. O capital de giro também ficou um pouquinho maior, 159 milhões. Diminuiu mais um pouco o caixa aqui para 67 bilhões, diminui aqui o contas a receber para 24 bilhões e aumenta um pouquinho o estoque de 40 bilhões. Então, até aqui, tudo tranquilinho, a empresa mantendo aqui uma regularidade. Olhando a parte de passivo, onde no passivo nós vamos ter o quanto que nós temos de capital próprio, o quanto que nós temos de capital de terceiros, e o capital de terceiros é representado pela dívida. Então a Petrobras é uma empresa que lá em 2020 tinha uma dívida de 676 bilhões de reais, ela devia 68,5% de tudo aquilo que ela tinha no seu patrimônio. No ano de 2021, a dívida cai para 583 bilhões com 60%. Sobe agora em 2022 para 612 bilhões com 62,7%, sobe em 2023 para 668 bilhões, 63,6% e sobe agora em junho para 682 bilhões com 64,5%. Então, assim como vem aumentando o patrimônio da empresa aos pouquinhos aqui, também vem aumentando o endividamento, mostrando que a empresa vem crescendo com a utilização de capital de terceiros, já que é notório que a Petrobras ela distribui quase todo o lucro que ela acaba tendo ao longo do seu trabalho, ela acaba distribuindo esse lucro, ficando uma parte bem pequena para reinvestimentos e, consequentemente, trabalhar com o seu capital próprio. Olhando agora os resultados, o que nós temos aqui? O faturamento da Petrobras, lá em 2020, 272 bilhões de reais. E aí, quando a Petrobras fatura 272 bilhões, ela tem um custo, tanto da produção de petróleo, importação de petróleo, enfim, das refinarias, produção de combustíveis, de 54,4%. Ela tem uma despesa operacional que consome 27,3% do seu faturamento. Tem um resultado financeiro aqui negativo, justamente pela utilização de capital de terceiros e variação cambial e tudo mais, de 18,2. E aí sobrava aqui um lucro de 6 bilhões 246 milhões lá em 2020, com uma margem de apenas 2,3%. Em 2021, aí já foi um ano maravilhoso para a Petrobras. Ela pula o seu faturamento de 272 bilhões para 452 bilhões e fecha aqui com lucro de 107 bilhões de reais, trabalhando com uma margem de 23,7%. Não é que ela tenha produzido muito mais, não. Aqui entra muito a questão do preço do petróleo e entra aqui também a questão do dólar. O dólar sobe, o preço do petróleo sobe, o preço de venda dos seus produtos sobe. Em 2022, aí foi um ano fantástico para a Petrobras. 641 bilhões de faturamento e 189 bilhões de lucro. Então, a mesma coisa. O dólar lá em cima e o preço do petróleo lá em cima, principalmente em função da guerra da Ucrânia, quando começou todo aquele processo da guerra da Ucrânia, aí nós tivemos o dólar disparando, tivemos também o preço dos combustíveis disparando, e aí com isso o lucro da Petrobras acabou sendo turbinado, fechando 189 bilhões. Já em 2023, o faturamento cai para 511 bilhões de reais e o lucro cai para 125 bilhões, mas ainda um lucro muito robusto. Agora, nos 6 primeiros meses do ano, a Petrobras acumula aqui um faturamento de 239, mostrando uma projeção de um faturamento aí na faixa de 480 bilhões para 2024, porém o lucro de apenas 21 bilhões. E esses 21 bilhões projetados para 12 meses daria um lucro de 42 bilhões. Então, fecharia com lucro de 42 bilhões. Agora, destaque aqui, que a margem cai para 8,9, tá? Mas e aonde que está o prejuízo que foi anunciado? Aí o prejuízo ele vem aqui, deixa eu trazer esse quadrinho para vocês. Nós temos aqui o balanço de 2023 no mesmo período, o primeiro TRI de 23 e o primeiro TRI de 24. No primeiro TRI de 23, o faturamento 139 bilhões, esse ano 117. No primeiro TRI de 2023, 38 bilhões de lucro, esse ano 23 bilhões.
Já no segundo tri, o ano passado tivemos um faturamento de 113 bi, esse ano 122. Então veja até que o faturamento esse ano foi melhor do que o mesmo período do ano passado. Porém, no ano passado, 28 bi de lucro e esse ano 2 bilhões e 500 de prejuízo. Então esse prejuízo aqui é que causou todo o alvoroço. Então quando a gente pega aqui o semestre inteiro fechado, ela tem o 21 bi de lucro ainda. Porém, só esse último trimestre ela acabou tendo um prejuízo que acabou diminuindo, né, o lucro que ela tinha no primeiro tri de 23 bilhões, ele acaba caindo agora, fechando o semestre, com 21 bilhões. Então, esses resultados aqui que impactaram os números da empresa, que fizeram todo esse alarde em relação à Petrobras. Tá, mas por que ela teve esse prejuízo? Aí nós vamos comparar aqui. Então, se pegarmos aqui apenas trimestre por trimestre, o custo do produto vendido 48,4 foi para 50, a despesa 14,2 foi para 22,5. Comparado com semestre por semestre, no ano passado o custo era de 48,2, esse ano 49,3. A despesa de 11,4 e a despesa agora de 18,4%. E aí, principalmente, esse item aqui, ó, resultado financeiro. E por que esse resultado financeiro? Como citei anteriormente, variação cambial e despesas financeiras referentes ao endividamento que vem num processo de crescimento. Então está aqui conhecido o que vem acontecendo com a Petrobras. Só para termos uma ideia como que está a sua situação financeira, olhamos aqui que a liquidez geral 21, 29, 27, 23, 23 vai se mantendo. Para cada R$1 de dívida, ela dispõe de 23 centavos. Não, quer dizer, não tem recurso para pagar toda a sua dívida. Mas como a maior parte da dívida sempre é de longo prazo, então nós sempre vamos olhar a liquidez corrente, que ela vem com 0,4, 1,25, 1, 0,96, 0,90. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa só tem 90 centavos. Quer dizer, ela tem ali um caixa extremamente apertadinho, extremamente apertadinho. Razão pela qual, à medida que as dívidas vão se aproximando no curto prazo, ela tem que fazer um processo de alongamento da dívida, aumentando o perfil da dívida, jogando essa dívida para longo prazo, já que o seu índice de liquidez é abaixo de 1. O endividamento geral 68, 59, vai para 62, vai para 63, vai para 64. E esse aumento do endividamento, além de naturalmente ser um peso maior no patrimônio da empresa, ele causa justamente a despesa financeira que reduz o resultado da empresa. E as margens produzidas pela empresa, que naturalmente que são margens que dependem muito do dólar e dependem da commodity, mas aí depende também da política de preços da empresa, ele vem com 2,30, sobe para 23,70, 29,47, 24,45 e agora esse ano vem trabalhando com 8,87%. Então, de tudo aquilo que a Petrobras gera de receita, sobra para ela apenas 8,87%, quando estava sobrando sempre acima de 20%. Rentabilidade do ativo ganha em relação ao investimento feito dentro da empresa, 0,63, foi para 11, foi para 19, foi para 11,91 e agora parcialmente em 6 meses, 2,01, que projeta 4,02 para o ano todo. Os acionistas da Petrobras ganharam 2% lá no ano da pandemia, ganharam 27,5% em 2021, 51,87% em 2022 e 32,74% em 2023. Esse ano os acionistas vêm ganhando 5,66%, que ao projetarmos aí para 12 meses, daria um ganho para os acionistas de 11%, diminuindo então o ganho dos acionistas em função da redução desse lucro aqui. Olhando aqui também os indicadores relacionados às ações, uma ação da Petrobras vale R$ 28,63 patrimonialmente. E essa ação é vendida por R$ 36,51. Então vejo que o valor de mercado dela está acima do seu valor patrimonial. É uma empresa que é vendida com ágio de 28%, medido aqui pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 1,28. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 6,04, o que gera uma rentabilidade para quem comprar as ações da empresa no valor de mercado de 16,54%. Dividendos por ação está previsto e sendo distribuído nesse ano de 2024 R$ 5,30 por ação, o que gera um yield de 17,78%, que é o retorno de caixa. Por isso que eu falei para vocês.
A empresa ela distribui um grande volume do seu lucro através de dividendos e ao distribuir todo esse dividendo, o seu crescimento ele depende de capital de terceiros. Aumentando o capital de terceiros, aumenta a despesa financeira. Aumentando a despesa financeira, diminui o lucro da empresa. Relação preço barra lucro 6,04, quer dizer, 6 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. E o free float, 71,3% das ações preferenciais. Por quê? Porque as ações ordinárias, 50,25% delas está na mão do governo federal, e aí naturalmente que também temos um fundo de investimentos americano que também tem uma participaçãozinha ali dentro. Então o volume maior de ações que a gente tem girando no mercado é a Petri 4, que é a ação preferencial. E o tag along 100%, quer dizer, se a Petrobras fosse vendida, seria garantido para o minoritário o mesmo tratamento do majoritário. Petrobras essa que dificilmente será vendida. E aí temos aqui também esse quadro extraído do Google, mostrando aqui o comportamento do valor das ações da Petrobras desde o ano de 2019, quando a ação era cotada lá R$ 27 aproximadamente. E aí, durante 2019, comecinho de 2020, ela chega ali na faixa dos R$ 30. Vem a pandemia e olha só, a ação cai lá para R$ 12. E aí começa um processo de recuperação, entra 2021 lá, dando um pico de volta perto de R$ 30, e aí ela começa a ter diversas oscilações. Naturalmente que aqui, como estão 5 anos nesse gráfico aqui, essas oscilações elas podem parecer pequenas, mas nos dias que elas foram acontecendo, no período que elas foram acontecendo, bem significativa, como por exemplo, quando a gente pega aqui, ó, aqui ela atinge um pico, a ação vai lá para cima, daqui a pouco a ação despenca. Então ela é uma ação que acaba sofrendo muita oscilação, só que essa oscilação que ela sofre, ela é muito em função de política. E aí também é aquela situação, como você já deve ter observado, quando o próprio governo fala alguma coisa, a ação pode disparar. Aí o governo fala alguma coisa, a ação pode despencar. Então, essas oscilações que ela acaba tendo aqui não são causadas até pelos números da empresa, são causadas mais pelos fatores políticos. Por quê? Porque a empresa ela é bastante suscetível a esse tipo de influência. E aí, com isso, a ação agora ela vem aqui no período de alta, aqui principalmente no começo ali de 2024, e aí depois daí ela cai um pouquinho aqui, fechando no dia da gravação desse vídeo aqui na faixa de R$ 36,51. Por aqui você vê quando que as ações da Petrobras tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Petrobras S.A. Daí então, mais uma empresa analisada, essa gigante da economia brasileira, a Petrobras, uma empresa que tem uma representatividade muito grande na nossa economia, no nosso mercado e também no mercado internacional, já que é uma das maiores petrolíferas do mundo. E aí, consequentemente, como tem os investidores nacionais, tem investidores internacionais, e deixando claro que não é porque o governo federal é o controlador com 50 e poucos por cento, 50 ponto alguma coisa por cento de participação, não é por isso que o governo pode fazer tudo o que quer, porque nós temos também uma lei das estatais. A lei das estatais impede certas ações do controlador, né, que seria o governo, dentro da empresa. Então, razão pela qual não é porque o governo queira fazer qualquer coisa que será feito. Não, a responsabilidade recai sobre quem preside a empresa e sobre o conselho de administração. Então, qualquer prejuízo causado à empresa, quem responde é quem preside a empresa, é o CPF do presidente, razão pela qual muitas vezes o governo quer fazer alguma coisa, o presidente da empresa fala assim, não vou fazer. E aí troca o presidente, coloca outro presidente, você vai ter que fazer tal coisa. Eu não vou fazer. Troca o presidente. Por quê? Recai no presidente. Então, existe também toda essa proteção da empresa justamente para que ela não seja usada para fins políticos. Mas, claro que, de uma forma ou de outra, ela acaba sofrendo, sim, as interferências, né? Contanto que as interferências sejam para melhorar a empresa, maravilha, né? O pior é quando as interferências são feitas para piorar a empresa. E o canal Cenas Negras se propõe justamente trazer esses balanços para vocês, para que a gente possa interpretar e aí tomar as decisões se vale a pena ou se não vale a pena investir nas empresas. Dito isso, bons investimentos para vocês.